Olá, tudo bom? Meu nome é Marisa, sou da Igreja Batista Água Viva em Sorocaba e continuando com a nossa leitura bíblica em ordem cronológica, essa semana lemos alguns capítulos do profeta Isaías. E uma das partes que me chamou a atenção foi sobre o rei Ezequias. O que a Bíblia fala sobre o rei Ezequias? Tem algumas curiosidades sobre esse rei que, de acordo com a própria Bíblia, confiou no Senhor, fez o que era correto diante do Senhor, o Senhor estava com ele. E não havia outro rei, nem antes nem depois, que foi como o rei Ezequias, apesar de ser filho do rei Acás, que não fez o que era correto diante do Senhor. Esse rei assumiu o trono jovem, ainda com 25 anos, e decidiu que iria fazer tudo o que era certo, tudo o que era correto, e que ele ia andar nos caminhos do Senhor. E daí vemos sim uma caminhada com muitas lutas, muitas dificuldades, muitas guerras, e ele sempre confiando em Deus. E o profeta Isaías, essa figura importante aqui na vida do rei Ezequias, dando vários conselhos e ajudando o rei a tomar algumas decisões. E tem uma passagem bem interessante no capítulo 38 que fala sobre a doença de Ezequias. A Bíblia fala que Ezequias, durante o confronto ali, durante tudo que o rei Senaqueribe da Síria estava fazendo, invadindo, e muita confusão naquela época, o rei Ezequias adoeceu. E a Bíblia trata isso como uma úlcera. Não sabemos exatamente o que era, que tipo de úlcera, se era um câncer, um tumor, alguma coisa, que enfim, ele adoeceu. E diante dessa doença e no meio nesse cenário caótico, nós vemos que no capítulo 38 diz assim, versículo 1: Naqueles dias Ezequias adoeceu e ficou à beira da morte. Então o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Imagina um rei no meio desse conflito todo, diante de situações assim impossíveis aos olhos dele, saberem ter que encarar a morte iminente. Você vai morrer, põe ordem na tua casa. Aí vemos a misericórdia do Senhor, porque o rei Ezequias caminhava, ele andava e fazia o que era certo diante do Senhor. Lógico que o rei Ezequias era humano como nós, com certeza errou, mas era uma pessoa que tentava andar e fazer o que era certo. Ele tentava acertar o tempo todo e o Senhor se agradava da vida dele, das atitudes dele. E nisso nós vemos que a misericórdia do Senhor diante dessa situação. O rei Ezequias adoeceu e o Senhor falou: você vai morrer, mas põe em ordem a tua casa. Ou seja, resolve todas as pendências que você tem. Imagina se a gente soubesse quando iríamos deixar esse mundo. A gente vê que Hollywood tenta mostrar isso, tem alguns filmes que mostram, Se você tivesse 1 mês de vida, se você tivesse 6 meses de vida, tem aquele filme interessante até, com o Jack Nicholson e Morgan Freeman, antes de partir. O que eles estavam com doenças terminais e quiseram aproveitar a vida antes de morrer, e fizeram diversas coisas. E se nós tivéssemos então esse aviso do Senhor de que iríamos morrer? Aqui o Senhor alerta e aconselha a ele colocar em ordem a casa. E ele faz uma oração para o Senhor. Diz que ele virou o rosto para a parede, orou ao Senhor e disse: ó Senhor, peço-te que te lembres de como tenho andado com fidelidade diante de ti, com um coração sincero, fazendo o que é correto aos teus olhos. E Ezequias chorou muito. Versículo 4 diz: Então a palavra do Senhor veio a Isaías, dizendo: Vai, diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à tua vida. E mais, livrarei a ti essa cidade das mãos do rei da Síria.
defenderei a cidade. E depois disso tem um acontecimento bem interessante. Quem não leu, leia para você ver o que aconteceu, algo sobrenatural que o Senhor fez logo depois disso para confirmar essa palavra para Ezequias. E Ezequias pegou esses anos que o Senhor deu a mais para ele e fez jus, colocou a casa em ordem, né? Ele conseguiu fazer com que esses anos fossem proveitosos. Ele colocou a casa em ordem. Não morreu naquele momento porque o Senhor o curou, mas o Senhor acrescentou mais alguns anos à vida dele e ele continuou honrando ao Senhor. E ele colocou o filho dele logo para trabalhar com ele, ainda jovem, com 12 anos, para passar esse bastão, para saber que o reinado dele não era eterno. Ele teria que passar isso para frente. E ele usou de sabedoria e passou mesmo, aproveitou e soube reconhecer. Logo depois ele faz um cântico de ação de graças no próprio capítulo 38, agradecendo ao Senhor pelo livramento. Quem anda com o Senhor, meus amados, visualizando e vislumbrando um milagre a cada dia. Às vezes a gente nem percebe os livramentos que o Senhor nos dá, mas como o Senhor, Ele ama, Ele honra a nossa fidelidade. E a fidelidade de Ezequias, quantas coisas bonitas que aconteceu, quantas coisas lindas que aconteceu. Quem que não gostaria de ouvir isso da boca do Senhor? Como ele foi abençoado, como tudo foi resolvido, como ele foi curado, porque ele decidiu que ele não faria o que o pai dele fez, que ele seguiria os passos do rei Davi e em tudo que ele fizesse ele honraria o nome do Senhor. Quando andamos com o Senhor, nós podemos desfrutar disso, das misericórdias e da graça dele na nossa vida, em todos os nossos caminhos. Quando nós colocamos a nossa vida diante dele, quando nós nos posicionamos, quando decidimos que iremos viver uma vida com o Senhor, nós vemos e podemos participar das maravilhas que Ele faz, não só na nossa vida, mas naqueles que convivem conosco, naqueles que estão ao nosso redor também, porque esse é o nosso Deus, é o nosso Deus cujas misericórdias se renovam a cada manhã. Que seja assim na nossa vida, que possamos aprender bastante com essa história do rei Ezequias. Deus abençoe, um excelente fim de semana, um excelente mês de outubro.